Não vi ele ainda não. Boa noite a todos. Hoje, dia 20 de agosto de 2018, daremos início à 24ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana, ausente. Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Luiz Marcelo Comeron, presente. Célio Pereira, presente. Vander Lopes Pedroso, presente. Roberto Stuck Duarte, presente. Fábio Cardoso Júnior, presente. Inês Satil Koyama Cavamoto, ausente. Heitor Pereira Sansão, presente. Gilvan Mendonça de Souza, presente. Rafael de Freitas Gomes, presente. Gerson Teixeira Silvério, presente. Everton de Oliveira Adorno, presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Moção número 62/2018, vereador Luiz Marcelo Comeron. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Valdemar Maria dos Santos, ocorrido no dia 10. O requerimento ora lido, oficie-se conforme o requerido. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura do expediente diverso. Não, é requerimento agora. Foi moção. A moção ora lida, oficie-se requerimentos. Requerimento 63/2018, vereador Everton de Oliveira Adorno, requer que sejam solicitadas informações à secretaria competente a respeito do serviço de transporte individual de passageiro por motocicletas de aluguel, mototáxi ou motoserviço. Requerimento 64/2018, vereador Vander Lopes Pedroso, requer relatório de todos os veículos que estão parados no pátio aguardando reparo e de veículos que foram consertados. O requerimento ora lido, oficie-se conforme o requerido. Indicações. Senhor presidente, anuncio a chegada da vereadora Sandra Kennedy Viana. Indicação 484/2018, vereador Gilvan Mendonça de Souza, obras de construção de uma linha de tubo na rua José Alves Chaves, número 68, no bairro Arapongal. Indicação 485/2018, ainda do mesmo vereador, reforma na pintura amarela da guia na Avenida Presidente Kennedy, no centro. Indicação 486/2018, vereador Everton de Oliveira Adorno, redutor de velocidade na Avenida 6 do Bloco D. Indicação 487/2018, ainda do mesmo vereador, calçamento na Avenida 6, no Bloco D. Indicação 488/2018, ainda do mesmo vereador, calçamento na rua João Nunes de Oliveira, no conjunto habitacional Eiji Matsumura. Indicação 489/2018, ainda do mesmo vereador, calçadas na esquina da Avenida Deputado Ulisses Guimarães, com a rua Guilhermina Antônio de Lima, no nosso teto. Indicação 490/2018, vereador Luiz Marcelo Comeron, redutor de velocidade na Avenida Clara Janote de Souza, antes do ponto de referência denominado Bar do Jamil, na Vila Romão. Indicação 491/2018, ainda do mesmo vereador, redutores de velocidade no início da rua João Augusto Abiazar e Avenida Clara Janote de Souza, antes da rua João Augusto. Indicação 492/2018, vereador Everton de Oliveira Adorno, limpeza de entulhos no final da rua Guilherme Antônio de Lima, no nosso teto. Indicação 493/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, que seja viabilizado o mais breve possível a contratação de assistentes sociais para a Secretaria Municipal de Saúde. Indicação 494/2018, ainda do mesmo vereador, construção de canaleta para evitar o acúmulo de água nas guias do cruzamento da Rua Diamante com a Rua Ribeira, próximo ao número 215, no bairro Alaí Correia. Indicação 495/2018, vereador Vander Lopes Pedroso, pavimentação asfáltica na Rua Belmiro do Vale, na Vila Fátima. Indicação 496/2018, vereador Heitor Pereira Sansão,
Estudo da possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre ou área de lazer em frente ao novo PSF na Rua México, na Vila Ribeirópolis. Indicação 497/2018. Vereador Fábio Cardoso Júnior, estudo de viabilidade de retomada do Festival Ribeirarte, evento tradicional em outros tempos que resgatava os artistas regionais. Indicação 498/2018. Ainda do mesmo vereador, estudo de viabilidade da implantação de redutores de velocidade e sinalização de limite de velocidade na Rua das Andorinhas, no Jardim Rattori. Indicação 499/2018. Ainda do mesmo vereador, a implantação de uma área de lazer no bairro Jardim Caiçara 2 para que possa atender os moradores do bairro e adjacências. Indicação 500/2018, vereador Vander Lopes Pedroso, manutenção e apreensão das lixeiras no centro. Indicação 501/2018, ainda do mesmo vereador, troca de lâmpadas queimadas nas praças Nakatsugawa e da Árvore. As indicações ora lidas, oficie-se conforme o solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de expedientes diversos. Ofício número 12.999/2018 do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, comunicando a comemoração no dia 27 de agosto, na data dedicada à profissão de corretores de imóveis. Ofício número 84/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia integral em mídia digital do processo relativo ao exame das contas anuais do exercício de 2016 apresentadas pela Prefeitura Municipal de Registro. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício número 222/2018, SMS, registro 20 de agosto de 2018. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para convidar Vossa Senhoria e demais vereadores para participar do evento em comemoração ao Agosto Dourado, que acontecerá no dia 23/8/2018, às 13 horas, no SESC. Cito, a Rua Miguel Abiazar, no Centro Registro, segue em anexo à programação. Ao ensejo, apresento o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Josefa Maria Rangel da Cruz, secretária municipal de saúde. À disposição dos senhores vereadores da Secretaria Legislativa e posterior arquivo. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Não há. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Tá só capa. Boa noite, tudo bem? Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Cumprimento, em nome de Vossa Excelência, toda a mesa, diretora. Cumprimento meus nobres pares, público presente aqui e todos aqueles que nos assistem em mais uma sessão. Primeiramente, queria desejar parabéns pelo aniversário, Vossa Excelência. Senhor presidente, na sessão de hoje eu separei algumas pautas aqui para a gente conversar com os nobres sobre alguns pontos importantes. São demandas da nossa cidade que já foram citadas aqui também pelos colegas. Acho que o vereador Vander Lopes, não sei se foi esse ano ou ano passado, falou sobre a questão da situação de rua, das pessoas em situação de rua na nossa cidade. Essa semana, eu estive ali no Fraterno Auxílio Cristão, no FAC, trabalho que acho que o vereador Marcelo também conhece bastante, o trabalho da Igreja Católica. Inclusive, essa semana, dia 22, está fazendo 60 anos o FAC aqui no município de Registro. E um dos trabalhos de bastante força da comunidade, da instituição, da entidade, é o atendimento, o acolhimento à pessoa em situação de rua.
Eu não sei se os nobres já conhecem, eles estão com um projeto novo da iniciativa privada, um empresário, presidente, custeou um espaço bastante bonito e bem feito para a melhoria desse acolhimento da pessoa em situação de rua. Lá eles fizeram uma casa mesmo assim, com vestiários, com lavanderia, com um espaço ali administrativo, um DML, e vai ser vai fortalecer bastante esse atendimento, principalmente nessa questão do acolhimento. O registro ainda não tem uma estrutura, por exemplo, de uma casa de passagem. A única coisa que tem semelhante aqui é o pessoal do Espírita, lá, né? Do Bezerra de Menezes, que fazem ainda esse albergue temporário, mas a gente tem, a cada dia mais que passa, esse problema da situação de rua. O problema da situação de rua é um nó da assistência social no Brasil, né? A gente precisa ponderar o direito, a liberdade de ir e vir da pessoa, mas a gente precisa ter esse enfrentamento de como dar fortalecer esse direito e resgatar essa autonomia da pessoa. Não é simplesmente pegar a pessoa, dar um prato de comida e mandar embora. A gente precisa resgatar, ter esse acolhimento de uma maneira qualificada. Então, eu acredito que esse trabalho que o FAC faz é muito importante, mas acredito também que numa parceria com a governabilidade municipal, e aí a gente, enquanto legislativo, ir buscando parcerias estaduais, federais, pode ser muito mais fortalecido e ter muito mais qualidade. Então, a gente está tentando articular algumas coisas, como, por exemplo, esse apoio nos recursos humanos para fortalecer esse novo espaço, pessoal para ajudar lá na limpeza, no administrativo, mas também a gente precisa fortalecer no sentido de ajudar no custeio, porque toda essa questão de acolhimento já tem a questão lá do prato fraterno, as coisas que eles fazem, tudo isso já tem um custo. E eu acredito que a governabilidade aqui municipal possa ajudar nisso. Também estive na Secretaria de Assistência Social falando com a nova secretária, a Demilda, que fez as anotações e se comprometeu a nos ajudar a buscar as soluções para esse problema, mas eu chamo aqui à luz essa questão das pessoas em situação de rua, porque é um nó da política pública, da gestão municipal e de qualquer gestão, né? Como você atender essas pessoas, acolher com a dignidade necessária, mas resgatar essa autonomia, criar possibilidades para que elas possam ter uma ressocialização e para que as outras famílias, as outras pessoas também desmistifiquem esse olhar que tem de preconceito e de aceitação para com essas pessoas. Também queria pontuar aqui na sessão de hoje, nós protocolamos aí semana passada mais um projeto que é a instituição da Semana Municipal da Ciência e Tecnologia. Esse projeto foi construído também ouvindo principalmente o pessoal do Conselho Municipal, que hoje está trabalhando a todo vapor na estruturação da questão do centro tecnológico, e aí a gente fala com bastante propriedade que tem acompanhado muito esse trabalho do Conselho Municipal da Ciência e Tecnologia no nosso município, e instituir essa semana a nível municipal traz também à luz do Conselho Trabalho para que a gente possa realmente, não só, por exemplo, a LDO, desde o ano passado, acho que os outros anos também, a gente tem lá uma dotação orçamentária separada para o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas é uma dotação que até então é fictícia, né? Ela existe lá, mas não é efetivamente utilizada. Então, a gente precisa criar mecanismos, né? Ampliar também, buscar parcerias, porque eu acredito muito que a inovação, a pesquisa, a ciência e a tecnologia pode ser o caminho aqui do desenvolvimento econômico de Registro e da nossa região, né? A questão do incentivo ao empreendedorismo, a questão da economia criativa, esse é um viés muito importante, está colocado aí,
É um desafio que nós temos e eu queria parabenizar o trabalho desse Conselho Municipal, que tem feito aí, tem acompanhado todas as questões da implantação, da viabilidade do Parque Tecnológico. O pessoal do Instituto Federal, o pessoal da Unesp, o pessoal do empresariado, representantes do Codivar, todos eles têm caminhado juntos aí para que realmente saia do papel essa situação do Parque Tecnológico. Falando em dotação orçamentária, na semana está aí tramitando o projeto da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Queria chamar a atenção, aí acho que todos têm acompanhado, para que nós possamos aí juntos avaliar bem direitinho e estar colocando as nossas sugestões e as nossas emendas nessa Lei de Diretrizes, para que a gente possa, por exemplo, olhar com um pouquinho de mais carinho para a questão do esporte, para a questão da inclusão, né? Eu não tenho tanta experiência com essa questão de orçamento, mas na medida do possível, perguntando ali, perguntando aqui, procurei dar a minha contribuição, fizemos aí 5 emendas, tentando fazer algumas modificações na questão do orçamento, baseado principalmente nessa questão do fortalecimento das atividades esportivas, né, do Bolsa Atleta, das escolinhas, a questão de fortalecer o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, para que as atividades possa haver uma ampliação dos projetos, em especial do Dia da Pessoa com Deficiência, e na questão da saúde mental, da manutenção da saúde mental e da educação especial no projeto Incluir para Educar. Eu acho muito importante, são peças, como eu coloquei há alguns dias aqui, uma das vertentes do trabalho do Legislativo, que pouco aparece na mídia, mas que é de fundamental importância. A gente está aqui discutindo, buscando alternativas, melhorando essas peças orçamentárias de maneira que se aproximem dos anseios realmente da população, né? Já aproveito o gancho nessa semana, quando eu coloquei para os nobres aí a discussão do orçamento estadual, que vai acontecer, né, presidente, na quarta-feira? Na quarta-feira, às 9 horas da manhã, fica aqui registrado a discussão, a audiência pública do orçamento estadual, que também é fundamental para que a gente possa, aí, numa visão um pouquinho mais ampliada, né, a questão do orçamento estadual, a gente possa também estar dando nosso palpite, dando nossa sugestão, fazendo aí a possibilidade. Para finalizar, não podia deixar de falar aqui, 2 temas também importantes, agora envolvendo grupos. A gente está aí sabendo da situação dos nossos amigos aí mototaxistas. Isso tem chegado, acho que em todos os gabinetes aqui, os telefones têm tocado e as pessoas querem. E o que nós queremos? Apenas que haja uma maior transparência e uma maior abertura para que o trabalhador não seja prejudicado. Muitos desses mototaxistas têm nesse ofício o seu único meio de sustento, o seu único ganha-pão. E aí fica complicado se a gente só restringir a possibilidade de 5, 6, 9 ou 10 pessoas tomarem posse dessas agências, fica complicado do pessoal conseguir trabalhar. Eu acho que já foi um ganho o projeto do vereador Tom, a gente conseguir ampliar o número aqui de agências, mas a gente precisa discutir junto com eles, chamar eles também para ampliar essa discussão e rever alguns pontos da própria lei anterior. E aí eu chamo esse assunto também porque é um assunto de interesse coletivo. Eu tenho certeza que chegou em cada gabinete aqui, mas é um assunto de interesse coletivo. Está aí o Alan para representar a classe. Então, eu acredito que a gente precisa sentar e discutir juntos qual é a melhor solução para que haja maior espaço, para que todo mundo possa, dentro da legalidade, ganhar o seu pão de cada dia. Aí. E, para finalizar, estive no domingo, ontem, lá no Jardim Vitória, já tinha tocado sobre esse assunto aqui, também pedi o apoio dos colegas, no sentido da gente estar se mobilizando
para ajudar para que as políticas públicas possam chegar naquele lugar. Jardim Vitória tem uma discussão antiga aí sobre o pertencimento, né? Fica ali bem na divisa de município entre Registro e Sete Barras. Eles têm tá aumentando o número de moradores lá, mas com problemas pontuais e antigos, a falta de acesso a serviços essenciais, como, por exemplo, o saneamento básico. O pessoal não tem esgoto lá. E aí tem uma questão de um termo de ajuste de conduta que está sendo discutido, mas a gente precisa estar ali fortalecendo, a gente está tentando mobilizar a comunidade no sentido de melhorar a associação, mas tem outros assuntos também, tem questão de entrega de correspondência, tem questão de infraestrutura do bairro e um assunto principal que é a regularização fundiária. Quiser usar a palavra, vereador? Se ficar só dando risada, não sei se você quer usar. Boa noite, vereador Tatu. Levantei a mão para você 2 vezes, você não deixou falar. Vereador Tatu, nós estivemos lá com o secretário do Meio Ambiente, Noel, e parece que vai ter a FEIDRO, a FEIDRO vai liberar o esgoto para a comunidade lá. Vai ter o igual do Votupoca lá. Mas aí é fossa séptica pela FEIDRO? Espero que não seja a mesma empresa do Votupoca que aconteçam os mesmos problemas. Eu ainda acredito, vereador, apesar desse esforço, não sei quanto é o recurso, talvez uma discussão que já estou tentando provocar junto à Sabesp, que já tem um ataque lá para a Sabesp, e tem um compromisso da própria Sabesp de levar o saneamento básico até 2019, se eu não me engano. Nós estivemos lá, né, junto com o Francisco, e tem alguns bairros desse cumprimento do TAC, e o Jardim Vitória é um deles. É a mesma coisa da questão da regularização fundiária. Também, segundo informações, está lá no ITESP, tem toda aquela questão do REURB, que já está contemplando aí a Vila São Francisco, vai contemplar o Serrote, mas assim, entendeu, vereador? O que eu digo é no sentido da gente fortalecer mesmo, porque, né, quem não é visto não é lembrado. Então, se não houver uma mobilização e não houver essa cutucada aí do legislativo, as coisas ficam e vão indo, e vão indo, e vão indo, e não acontecem. Então, eu chamo a atenção aqui que tem essa questão da regularização fundiária, a questão do saneamento básico, a questão das correspondências. Estamos aí tentando, fizemos alguns pedidos e vamos chamar aí para uma discussão da ampliação da coleta do lixo, por exemplo, vai uma vez só por semana lá, da implantação lá, da coleta seletiva, da possibilidade dos ecopontos, de ter um local lá para que faça a destinação do lixo reciclável e que seja feita a coleta seletiva no bairro, para que chegue o serviço de material volumoso, do catatreco. Então, são situações pequenas, mas que, para uma comunidade, fazem toda a diferença. O acesso às políticas públicas de saúde, cultura, esporte, todas essas coisas. A partir do momento que o bairro faz parte da jurisdição municipal, a gente precisa estar ali, junto com o pessoal, para tentar fazer essas coisas chegarem. Acho que é basicamente isso. Agradeço aí pela participação e uma ótima noite a todos. Solicito o excelentíssimo segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito a falar no pequeno expediente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, mesa diretora, boa noite, nobres colegas, todos que aqui nos acompanham, os que nos acompanham também pela web. Queria, primeiro, ressaltando que o Estado é laico e nós assim devemos preservá-lo, não posso deixar aqui de parabenizar a Igreja Católica, em particular, aí o nosso novo bispo diocesano, Dom Manuel Ferreira dos Santos Júnior. E se trago aqui essas congratulações ao nosso novo bispo, não é por desconsiderar o Estado laico que vivemos e assim defendê-lo, repito, mas pela importância que as igrejas têm também na sociedade, na sua atuação social. O vereador que me antecedeu acabou de lembrar, por exemplo, do FAC,
que é uma das ações da Igreja Católica, por exemplo, na nossa comunidade. E é nesse conteúdo laico que eu cumprimento o Dom Manuel Ferreira dos Santos Júnior. Desejo aqui que seja bem-vindo à nossa região, que possa fazer um bom trabalho. Muitos dos senhores devem ter acompanhado quanto que lideranças como o nosso bispo, Dom José Luiz Bertanha, acompanhava temas de perto que esta casa tratou. Dom José esteve nas caminhadas, por exemplo, com o seu povo, defendendo ou lutando contra a reforma trabalhista, por exemplo. Dom José recebeu o Sindicato dos Comerciários e firmemente se posicionou contra a mudança do horário do funcionamento do comércio na nossa cidade. Dom José se posicionou contra a privatização dos parques aqui no Vale do Ribeira, para falar de 3 exemplos que me vieram rapidamente aqui à cabeça, mas no sentido de uma liderança que trata e caminha junto com o povo, trata dos temas que interessam ao povo e caminha junto com o povo nas suas lutas contra a exclusão social, porque penso que é esta a essência do próprio cristianismo, que é a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Portanto, Dom Manuel Ferreira dos Santos Júnior, fica aqui as congratulações dessa vereadora. Queria só pontuar, concordando com o vereador que me antecedeu, de que questões como do mototáxi e de outros temas relativos à concessão dos espaços públicos têm me preocupado muito e fico contente que isso venha ter sido trazido a esta casa por outro colega. Me preocupado porque não posso imaginar que seja ignorância da legislação sobre como é que deve ser feita a concessão de espaços públicos. Tem legislação para isso, tem regramento. Não pode ser quem chegou primeiro. Não pode ser para o meu amigo. Não pode ser para aquele que perdeu a eleição e que precisa de um acordo. O espaço público é público, tem regramento, tem licitação, tem que ser feito de acordo com essa legislação. Recentemente eu liguei até para o vereador Tom, porque votamos aqui no projeto de sua autoria e parabenizamos, importante, me pareceu importante a expansão, mas essa expansão, para falar só do mototáxi, porque foi trazido aqui, não é o tema que eu quero hoje discorrer de forma mais longa, mas só para dizer que há de olharmos com muita seriedade essa questão da concessão. Um tema outro que eu fui procurar a Secretaria da Administração, porque antes até de fazer uma outra ação, eu gostaria que tivesse medidas, é a concessão do serviço funerário. Foi recentemente nomeado, enfim, um gerente daquele contrato. Estava sem fiscalização. Vocês sabem o que é aquele caixão naquela humilhação, quando é uma conquista o que nós garantimos com a lei da concessão, que era caixão, que tem uma especificação que é para garantir dignidade e não vergonha para as famílias quando tem que usar o serviço funerário, e o contrato estava sem fiscalização. Estava, e não sei, foi nomeado agora, depois que eu estive com a secretária Débora, em 12 de julho, dizendo, primeira coisa é garantir a fiscalização daquilo que já está garantido. É uma vergonha a gente ter que, nós vereadores, entrarmos em temas que é direito da população. Tem ex-vereador que continua fazendo ainda assistencialismo com isso, arrumando ônibus, caixão, como se fosse uma ação de bem-querer. Isso aí é direito do povo, e como direito tem que ser divulgado, e não a gente explorar essas condições. Mas, enfim, esse tema, como eu disse, não é o tema central que eu quero discorrer hoje, mas tem a ver com concessão dos espaços públicos, e concessão tem regramento, concessão tem licitação para ser feita, e não pode ser quem chegou primeiro, quem é mais amigo. Vou registrar aqui, também por causa do tempo, senhores, nós estamos terminando agosto, nós temos 200 famílias no Jardim Virgínia sem creche ainda. Nós temos, pois é. E aí, diferente de outra situação que a empresa não construiu, vocês viram, foi construída, era para ser um CRAS, não é para ser CRAS mais, é para ser creche, mas não tem concurso público. Ora, cadê o planejamento da secretária Simone Patrícia, que teve tantas vezes aqui, dizendo que era o máximo de gestão? Até hoje não há.
Como que nós vamos garantir uma situação com uma população? Hoje, o que eu mais recebi foi, e agora eu observo que a secretária de Educação que está aqui, que bom que nós podemos falar, a preocupação das mães de... Eu estou olhando de longe? Desculpa, eu confundi. Eu estou olhando de longe, desculpa. Isso. É verdade. Eu estava de longe, confundi com a secretária de Educação, que não está presente aqui, está, sim, a supervisora Silva. Queria dizer da preocupação com a creche no Agrochá, a mesma coisa. E aí, senhores, muitos dos colegas estiveram conosco na reunião do Conselho de Saúde. O outro problema do Agrochá é o posto de saúde não funcionando. O que é que ficou combinado na reunião do Conselho? Uma reunião com a comunidade. Essa reunião com a comunidade foi realizada, muitos dos senhores estavam lá, combinou-se um prazo, acho que o vereador Gerson também estava lá, de 10 dias, que venceu domingo retrasado, e este prazo, agora foi o Conselho comunicado que não vai ter condição de alugar o local mais, e que, por não ter condição de alugar o local, a população vai ganhar passe para ir lá no Serrote ser atendido, para ir lá no Jardim São Paulo ser atendido. Olha, gente, não há condição de se pensar na assistência à saúde dessa forma, e eu já protocolei uma proposta, e vou entregar amanhã para os colegas, porque se houver concordância, quem sabe a gente possa caminhar junto, no sentido de garantir de forma mais imediata a atenção à saúde àquela população. Imediata, já faz 1 ano que foram entregues as casas, mas, enfim, pelo menos de forma mais breve do que esperar a construção do posto. Senhores, eu queria tratar hoje de um tema que eu acho que é bastante importante, porque tem sido me trazido com bastante frequência. Eu queria voltar rapidamente pensando assim. Quantas vezes nós nos deparamos com as 3 funções da nossa legislatura, né? Da nossa função, exercendo uma das funções da nossa legislatura como vereadores. Função de legislação, função de representação da população e a função de fiscalização. São 3 funções que certamente esta casa está envolvida, bastante empenhada. Não é à toa que a casa tem 2 SEIs funcionando, 2 SEIs em andamento, os colegas trabalhando num tema que não é fácil, mas se empenhando porque os membros da SEI, toda a casa sabe o quanto que a população espera dos resultados desse trabalho. Espera muito. A nossa responsabilidade é muito grande. Para fiscalizar os crimes de corrupção sobre os quais responde o prefeito Fantin, Simone Patrícia e Luciano, Miyashita, ex-secretário e ex-chefe de gabinete do governo Fantin. A responsabilidade é grande, sei de que os colegas estão envolvidos e empenhados nesse tema, mas seja resultados da Polícia Federal, seja os resultados da SEI, têm que ser colocados porque esta casa certamente preza pelo bom uso do recurso público e pela ética na política. Aliás, eu acho que a preocupação com os resultados dessa SEI não é só da população, mas também do grupo político que sustenta esse governo. Afinal, foram para as ruas gritar contra a corrupção, foram para as ruas tirar uma presidenta que hoje comprovadamente é honesta. E cadê? Hoje, será que estão dispostos a ir para a rua pedindo agilidade para esta SEI e pedindo agilidade para a fiscalização da Polícia Federal, quando o crime que responde o prefeito dessa cidade é de corrupção? Não é qualquer outro senão de corrupção. Então, entendendo esta responsabilidade das SEIs, responsabilidade dessa casa, que eu tenho certeza que estamos caminhando e caminhando também no papel de fiscalização. Ou será que este empenho do grupo político que sustenta esse governo e de outras lideranças era mesmo contra a corrupção ou era só contra o PT? Era mesmo contra a corrupção ou era só para acabar com os direitos trabalhistas e vender as nossas riquezas, como estão hoje rifando o nosso país? Não é brincadeira. Aliás, nesses tempos agora, né, ontem e hoje, certamente é um tema bastante atual para se tratar. Quando os arautos da defesa da ética, da política e da moralidade se vê
como o verdadeiro santo do Paoco. Santo do Paoco. Aquele que deixou de fazer parte do governo para ser deputado por um dia, para votar contra a presidenta Dilma, já estava, naquele momento, condenado em 2010 por corrupção, por enriquecimento ilícito, como os relatórios do Tribunal de Justiça assim apresentam e circulam nas redes sociais. Portanto, santo de Paoco ou hipocrisia são questões perigosas, mas não esperem hoje desta vereadora de oposição que sofreu calúnia, difamação e sofre até hoje, que eu vá fazer uso desta questão. Quando me perguntaram, mas não pode se candidatar, o deputado está cassado, o registro dele está cassado, eu disse não. Foi pedido a cassação do registro dele, mas há ainda que esperar o julgamento. E, senhores, eu falo disto porque fui vítima. Os senhores lembram o casal, o candidato ia de casa em casa dizendo que o meu registro de candidatura não ia ser acatado, ou seja, que ia ser cassado, que eu não ia ser candidata. Enfim, eu enfrentei isso longamente e quero dizer, os senhores não verão nas minhas redes sociais, não verão desta vereadora uma afirmação que vá tirar proveito disso. Falo, sim, do enriquecimento ilícito que houve condenação, mas não digo aqui que o candidato não poderá ter o seu registro, porque ainda aguarda o julgamento do juízo eleitoral. Senhores, exatamente para falar de seriedade nas denúncias, do papel nosso de fazer denúncia. Né? Denunciei, por exemplo, sobre o pagamento fora da ordem cronológica das empresas que o Ministério Público arquivou. Agora, com a investigação da Polícia Federal, vai desarquivar, presidente. Porque as empresas que foram pagas fora da ordem cronológica, que foram beneficiadas, são as empresas que estão arroladas na investigação da Polícia Federal. Certamente as duas comissões de SEI já relacionaram isso no seu relatório. Denunciamos sobre a reforma não existente da Praça dos Expedicionários, o pagamento feito por uma empresa que, inclusive, aluga a casa do prefeito e a reforma nada. Denunciamos sobre o absurdo que foi cancelar a compra de uniformes em 2017. As crianças ficaram sem uniformes, porque a empresa que foi ganhadora não fazia parte do esquema de pagamento de propina, que segundo a Polícia Federal e não segundo essa vereadora, ressaltando. Mas as denúncias têm que ser feitas de forma consequente e eu prezo muito por isso, porque eu não vou fazer com ninguém o que fizeram comigo. E, nesse sentido, eu usei essa tribuna recentemente, em junho ou julho, talvez, e mencionei a relação de um funcionário responsável pelas compras na Secretaria de Serviços como alguém que tivesse vínculo com a empresa ganhadora, a empresa que tem o maior contrato. E disse isto como uma denúncia que eu tinha recebido como vereadora. Fui atrás, exatamente, atrás do próprio funcionário, pedi documentos deles, para que eu pudesse investigar se era verdade ou não era verdade. Porque a gente não pode sair falando aquilo que a gente não tem consequência e condição de sustentar. E a conversa com o funcionário e as investigações provaram que não há relação deste funcionário com a empresa que é detentora do maior contrato dos serviços de manutenção de veículos. E conversando, inclusive, com a mãe desse funcionário que está aqui presente, disse, eu, como mãe, sofri muito. Roberto conhece meus filhos, e meus filhos verem a mãe sendo acusada nas ruas daquilo que não fez. Então, sem menor problema e sem menor constrangimento, eu venho usar essa tribuna para dizer aquilo que trouxe aquele dia aqui, que era a relação do funcionário com a empresa, eu fiz no sentido de denúncia que eu tinha recebido. Mais um minuto para concluir, senhor presidente. Um minuto para concluir, vereador. Fui atrás para apurar essa denúncia e não há, ao que nos parece, toda a investigação que nós fizemos, nenhuma relação desse nível. Não afasta de forma nenhuma a possibilidade do mau uso do dinheiro público, as evidências estão aí, com os contratos, aqueles gastos inexplicáveis com manutenção de veículo. E vou continuar investigando e tenho certeza que meus colegas que receberam das minhas mãos quem pediu o relatório com todos os gastos dos veículos, vai se somar comigo nessa investigação e nós vamos fazer uma investigação séria nessa casa.
Não, nós deixamos de falar desse tema não porque ele esqueceu, mas porque nós estamos fazendo estudos mais aprofundados para trazê-lo. Mas, repito, não farei aqui denúncia infundada, como não o fiz. Mas quero deixar claro que, ao receber a denúncia, fui buscar as informações e, desta forma, não há essa relação do funcionário com a empresa detentora do contrato de manutenção. Não houve, no passado, detentora do contrato de manutenção de serviços de manutenção dos veículos. Obrigada. Solicito o excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito a falar no pequeno expediente. Não há. Solicito o excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente Cristiano José Martins de Oliveira. Presente Luiz Marcelo Comeron. Presente Célio Pereira. Presente Wander Lopes Pedroso. Presente Roberto Stuck Duarte. Presente Fábio Cardoso Júnior. Presente Inês Satil Coiuma Cavamoto. Presente Heitor Pereira Sansão. Presente Gilvan Mendonça de Souza. Presente Rafael de Freitas Gomes. Presente Gerson Teixeira Silvério. Presente Everton de Oliveira Dono. Presente. Solicito ao excelentíssimo secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Não há. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em explicação pessoal. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Boa noite, senhor presidente e demais membros da mesa, a qual eu cumprimento os demais colegas aqui presentes na casa. Eu apenas uso desse microfone para convidá-los, né, hoje dia 23, né, que será na próxima quinta-feira, foi marcada a sessão, né, da Câmara Jovem, aqui às 18 horas. Foi marcado aqui pela Patrícia, pela assessora, que também tomou a frente do projeto, em contato com os jovens, né, para ver que data eles preferiam, que horário eles preferiam. Então, por maioria, foi decisão deles, não foi nem decisão da casa, né? A Patrícia, em concordância com os jovens, nesta quinta-feira, às 18 horas, né? Então, aqueles que quiserem comparecer estão convidados, né? Não são obrigados, mas que quiserem privilegiar estão convidados a comparecer para a primeira sessão oficial, né? Aquela primeira foi a de posse. Veremos, estavam todos já com um monte de assunto a ser tratados no município naquela primeira sessão, já queriam apresentar indicações, requerimentos. Vamos ver o que aguarda essa primeira sessão da Câmara Jovem. Então, gostaria de convidar e agradecer aí os servidores da casa que estão à frente, né, desse projeto, principalmente aí a Secretaria, a Lécio, o Rui e a Patrícia, que estão cuidando disso de forma institucional. Obrigado. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito e falar explicação pessoal. Não há. Não, do Cristiano. Quem? Aquele lá que quer falar. Fábio Cardoso Júnior, é isso? É. Vereador. Então fala o nome dele. E aí, secretário, tem alguma coisa? Não há. Solicito ao... Antes de passar para o meu secretário, eu gostaria de ler aqui um agradecimento da PAI de Registro, que agradece aos nobres pares que fizeram a colaboração, aonde foi realizado a quermesse no dia 11 de agosto. Eles agradecem de coração, muito mais do que o sentido financeiro, eles representam o valor humanitário daqueles que fazem o bem pelos que mais precisam. Em nome do presidente José Rubens de Souza, ele agradece a todos. Como já foi falado aqui pela vereadora Sandra, eu gostaria, mais uma vez, através da Igreja Católica, parabenizar o bispo Dom Manuel, que está assumindo o bispado na cidade de Registro, no Vale do Ribeira todo, e parabenizá-lo que ele faça um trabalho em frente aos católicos e à população de Registro em si, que façam um bom trabalho. E também agradecer muito ao bispo, agora ele é bispo emérito, Dom José Luiz Bertanha, que ele agradecer o trabalho que ele fez à frente do bispado e que Deus o proteja nessa sua nova
empreitada, apesar de que o mesmo ainda continuará na nossa cidade, trabalhando junto com o bispo atual. Eu estive lá durante a posse, foi uma posse muito bonita, tinha pessoas de vários lugares, tinha um bispo até de Brasília e do Ceará. Parabéns aí ao pessoal, todos que organizaram aquele grande evento de posse do Dom Manuel Bispo de Registro. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura deste requerimento. Senhor presidente, requeiro à mesa na forma regimental para que seja feito um minuto de silêncio na sessão ordinária pelo falecimento do senhor José Machado de Faria, falecido no dia 20 de agosto de 2018, plenário vereador Daniel das Neves, 20 de agosto de 2018, Rafael de Freitas Gomes. Eu gostaria que os nobres pares, depois que encerrar a sessão, ficasse um minutinho só rápido aqui, só para nós tecermos algum assunto bem rápido, tá? Não havendo mais nada a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 23 de agosto de 2018, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária realizar-se-á no dia 27 de agosto, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos. Às 19 horas, 54 minutos e 38 segundos, encerro a presente sessão.